tava escutando um podcast, gente, e aí me veio assim uma frase que me fez pensar, né? Os imigrantes antigamente viviam camuflados. A gente é imigrante, então a gente quer a gente quer não aparecer pra nada, a gente só quer trabalhar antigamente. Hoje, e na época dos nossos avós, eu falo assim, ó, porque todo mundo aqui é imigrante, óbvio, né? E os imigrantes que colonizaram, né, que vieram para os Estados Unidos, 2, 3 gerações, eles aprendiam inglês, eles só falavam inglês, a língua nativa dentro de casa, e eles faziam tudo para se camuflar. Camuflagem, isso mesmo. É que, olha, eu cheguei aqui com 13 anos. Eu nunca fiquei doente. Se fiquei doente, eu nem me lembro. E a gente a gente tomava aquele Terraflu, que já existia. Era aquela coisa básica. A gente não sabia o que era médico. E na hora eu pensei, né? Isso fala muito sobre saúde mental. Porque ninguém vive anos se escondendo sem que isso deixe marcas emocionais na pessoa. E é uma coisa muito interessante porque falava, né, no vídeo, no podcast, falava muito sobre antigamente, né? E aí eu vou trazer esse antes e depois, porque isso faz a gente refletir também sobre como a experiência migratória mudou ao longo dos anos, né? Mas hoje em dia a gente também vê imigrantes vivendo desse jeito, sabe? Aquele medo tomando conta, sabe? Dominando tudo. E isso é muito prejudicial. Mas assim, antigamente não se tinha tanta informação, né? A informação era passada muito de pessoa para pessoa e às vezes nem era verdadeiro, né? Aquela informação nem era verídica, mas se passava, né? Então existia uma desinformação muito grande, uma dificuldade também, né, de acesso à informação. Ninguém falava sobre o que o imigrante tinha direito, o que não tinha direito. E eu tenho certeza que muitos de vocês tinham medo até de ir para um hospital, porque né, sempre teve esse burburinho, né, principalmente nos Estados Unidos, de se eu for para o hospital, eles vão ver que eu tô ilegal e vão me deportar. Então, assim, a dificuldade de acesso à informação, isso é uma coisa que gera muito medo. A dificuldade de comunicação com o Brasil, com a família, isso era uma coisa, assim, muito difícil. Nesse mesmo podcast, né, eles falam que tinha um cartão que você comprava de $10. Eles falaram, assim, eles vendiam, né, como você podendo falar por 1 hora com o Brasil, mas na verdade durava, tipo, 10 minutos. Para vocês terem uma ideia. Eu quero assistir, vamos lá, de um exemplo, na minha época, o Fantástico, ou a novela da semana passada. Olha como que era. Eles chegavam aqui no mercadinho brasileiro, um monte de fita. E você ainda ficava assim na fila, tinha que ficar 2 dias para você entregava a fita, ou então você, quando o Rei do Gado, lembra aquela novela Rei do Gado, que foi um sucesso? Então, minha mãe alugava com os amigos para todo mundo assistir na casa de alguém. Essa é pré-internet, gente. Cartão, lembra cartão de ligar pro Brasil? Cartão de $10 que dava 20 que prometia minutos. falar 1 hora na época, 1 hora, só falava que 10 minutos. Você fazia uma ligação e já era. E quando a gente fala sobre viver camuflado, a gente fala sobre o medo, né? Então, assim, eu tenho medo de chamar atenção, né? Aquilo que a gente estava conversando, né? Eu tô ilegal no país, então eu tenho mais que ficar quieta, né? Antigamente tinha muito isso, né? Porque você não sabia, como eu falei, os seus direitos, né? O que o imigrante podia, o que não podia. Então, assim, eu vou mais ficar quieto. Então, você fica com aquele medo constante de qualquer coisa que eu fizer, eu posso chamar atenção. Ou se eu falar minha língua nativa, né, em público, as pessoas vão notar que eu não sou daqui, eu vou chamar atenção e alguém pode me denunciar. Então, assim, o medo, gente, gera uma tensão constante, né? Você fica ali em estado de alerta, ocorre uma hipervigilância, né? Falando agora nessa questão emocional, a ansiedade, né? Então, muitos imigrantes, né, desenvolvem crise de pânico, crise de ansiedade, por causa disso, né, dessa tensão, desse medo constante de chamar a atenção, de fazer algo errado. Eu já tô errada, então eu não posso errar, sabe? E aí vem essa cobrança muito grande também em relação a isso. Então eu tenho medo de procurar ajuda, eu tenho medo de
pedir ajuda, eu tenho medo dos meus vizinhos descobrirem que eu não sou daqui. Então é uma sensação de ameaça, sabe? Você tá o tempo todo se sentindo ameaçado. Então imagina como o seu cérebro, né, e o seu corpo vão reagir diante a isso, né? Então assim, o cérebro entende, né? Tô sofrendo uma ameaça. Então todo mundo, né, é uma ameaça para você, qualquer coisa que aconteça é uma ameaça para você, então você está em estado de alerta, então não tem como o seu corpo não reagir de uma maneira diferente, tá? Isso que eu quero dizer, a não ser desencadeando determinados transtornos emocionais, como ansiedade, crise de pânico, ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático também. E aí a gente entra numa outra questão também, que é o que acontece quando você passa anos escondendo partes de quem você é. E aí a gente entra numa outra questão que a imigração mexe muito, que é a identidade. Então, gente, você sente que você não pertence àquele lugar e que você nunca vai pertencer. Sabe? Então, assim, se eu vivo aqui escondida, como é que esse lugar um dia eu vou conseguir chamar de meu lugar? Como que eu vou conseguir fazer, né? Vou conseguir me adaptar a esse lugar, sendo que eu vivo escondida nele, sabe? E aí a gente fala muito sobre esse processo, né, de aculturação. Então, o que acaba também desenvolvendo é o afastamento, é o isolamento, sabe? Então, assim, eu me isolo para ninguém perceber da onde eu vim, eu me isolo para ninguém perceber quem eu sou, então eu não tenho contato, né? Não quero contato com ninguém de fora. Também pode acontecer de ter um contato apenas com os nativos daqui, né? Porque aí eu não me misturo com brasileiro, não quero saber de brasileiro. Como também pode acontecer, né? Eu só me comunico, converso com brasileiro, para ninguém de fora notar que eu não sou daqui. Se eu tiver que, né, falar o idioma local, eu não sei muito bem falar, então dá aquela insegurança, as pessoas vão perceber que eu sou de fora, sabe? Então, assim, gente, você pode usar diversas estratégias para poder lidar com esse processo, né? Mas você não vai conseguir se adaptar de fato. Porque como que eu vou conseguir me sentir pertencente, né? Assim, esse lugar realmente, né? Eu consigo chamar aqui de meu lugar, eu sou feliz aqui, né? Eu sou realizada aqui nesse lugar, se eu tenho que me esconder de tudo e de todo mundo. E assim, como você vive anos camuflado, né, querendo se esconder, você aprende a ocupar menos espaço. Então eu falo mais baixo, eu evito chamar atenção, eu evito pedir ajuda, né, eu evito ir no médico, ir no hospital. Então eu tento não me expor, né, de maneira alguma. Ninguém sabe o que eu tô fazendo aqui, né, minha rotina, o que eu vivo aqui, né, o menos possível, é o básico possível. Antigamente, gente, é até uma coisa interessante, que quando a gente fala sobre tecnologia, né, a gente fala sobre exposição, a gente fala sobre rede social, hoje em dia as redes sociais, né, estão muito em alta, e até mesmo uma maneira do imigrante fazer um dinheiro, digamos assim, com a imigração é fazer canal no YouTube, TikTok, Instagram, sobre a vida naquele lugar onde ele mora. Isso se tornou algo atrativo, né? Então as pessoas gostam de assistir como que é essa outra realidade, como que é viver em um outro país. Então hoje em dia tem mais exposição, mas antigamente, com a falta, né, de tecnologia, a distância parece que era maior, né? Você não conseguia falar com a família no tempo que você queria, né? No momento que você queria. Você não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo no seu país de origem. Você, assim, zero, né? Você realmente não sabia em tempo real o que estava acontecendo. Você não acompanhava a rotina das pessoas que ficaram.
Então, assim, existia a saudade, mas também existia uma desconexão. Hoje em dia, né, com YouTube, Instagram, TikTok, chamada de vídeo, parece que a saudade, ela, na distância, ela diminuiu, porque você consegue falar com a sua família, né, o momento que você quiser, você consegue acompanhar aniversário, notícias do Brasil, programas de televisão, a rotina, né, de quem ficou ali pelo Instagram, né, os stories ali, você consegue acompanhar a vida do seu amigo, né, mesmo não estando aqui presente. Mas é algo interessante, porque ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também dificulta muito esse processo de adaptação, porque o seu corpo está num país, mas a sua atenção está em outro. Você hoje tem um acesso, né, enorme à informação, acesso também, contato, né, com outros imigrantes. Então, assim, a visibilidade trouxe conexão. Mas será que ela diminuiu a solidão? Será que hoje a gente mostra o que realmente está acontecendo ou o que a gente quer que as outras pessoas vejam? E isso é algo muito interessante, porque quando a gente vê, né, as pessoas, por exemplo, eu sou uma imigrante, e aí eu vejo um influencer imigrante falando sobre a vida dele, sobre como a vida dele, né, prosperou. Enfim, você se compara, né, com aquela vida ali, mas não teve um caminhar, né, e a gente só mostra aquilo que a gente quer que o outro veja. Também fica aí a reflexão. E talvez a frase "os imigrantes viviam camuflados" não fale, né, apenas de uma geração. Talvez fala sobre o que acontece quando as pessoas precisam esconder partes de si para poder sobreviver. E essa é uma reflexão que ainda é atual. Ela ainda continua existindo entre os imigrantes. Porque viver tentando ser invisível deixa marcas.